Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer uma demonstração de quantos CPS e chamadas simultâneas o Magnus Billing pode suportar. Ok? Aqui eu tenho um servidor recém-instalado com Magnus Billing. Vê que é um servidor bem simples, tá? 2 core com 4 GB de RAM. Ok? Tá o Magnus Billing recém-instalado. Já criei um usuário, está com 0 de crédito. Coloquei como pós-pago com 100 mil reais de crédito para pós-pago. Coloquei um monte de tarifa, botei 94 mil tarifas, tá, para fazer o banco de dados realmente ficar mais pesado. Não tenho nenhuma chamada ainda, tá? E agora vou até fazer um teste aqui, ó. Chamadas online. Aqui está a chamada funcionando. Já está nos relatórios. Feito. Agora, tá? Eu vou pegar o zip P e vou disparar chamadas simultâneas de 10 segundos por IP do meu Magnus Billing, tá? Aqui está. Se eu tô gerando um CPS, uma chamada por segundo com duração de 10 segundos. Portanto, quando chegar a 10 segundos, vai estabilizar em 10, 11 chamadas simultâneas. Ali está. Aqui a gente pode ver 10 chamadas simultâneas, tá? Com uma chamada, com um CPS 10 chamadas simultâneas, obviamente o servidor está tranquilo. Vamos botar para 5. Lembrando que isso aqui é um teste de ZipP, ele não está trafegando áudio, tá? Aí está, 5 CPS, tranquilinho também. Vamos aumentar para 10. 10 CPS. 10 CPS deve estabilizar em 105 chamadas simultâneas por aí. Lembrando que a chamada sempre tem 10 segundos, pelo que eu estou gerando aqui. Vê que a memória já começou a bater lá em cima, porque obviamente a chamada, quando executa o script do AGI do Magnus Billing, armazena bastante informações em memória, portanto precisa de bastante memória para trafegar. Serão 10 chamadas simultâneas, mas está ali ó, com picos de 60% do processador, memória já com 90% praticamente de uso. 70% mais ou menos. Podemos ver que estabilizou em 101 chamadas simultâneas. Vemos que está tarifando todas as chamadas, ó, tudo em real time. Olha, 498 chamadas, 535, vai tá tarifando em real time, tá? Ó, 102 chamadas simultâneas. Vou botar para 15 chamadas. De acordo com os testes que eu fiz em alguns outros sistemas, Open Source de telefonia IP, tanto com Asterisk como Free Switch, nesse servidor eu chegava a 13 CPS e o servidor já batia 90%. Ó, a gente vê que no Magnus Billing ele também dá uns picos de 90%, acho que não passa de 90%, mas bate ali quase 90%. A memória quase já estourada. Tá? E estabiliza em 155 chamadas simultâneas. Lembrando que o ACD da chamada é 10 segundos. Se eu fizesse um ACD maior, daria bastante mais chamadas simultâneas. Porque o que importa é CPS, não chamadas simultâneas. Tá? Ou seja, o Magnus Billing praticamente fica no seu limite com 15 CPS nesse servidor. Ok? Mas agora eu queria apresentar para vocês um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo e que agora vamos aproveitar esse vídeo para mostrar para você. A gente fazendo muitos estudos, muitas análises aqui em laboratório de por que o Asterisk termina entrando em parafuso com essas 15 CPS para poder tarifar, a gente chegou à conclusão que o problema é o AGI. Então comecei a estudar C e desenvolvi um módulo para fazer essa tarifação também em real time, tudo em real time, em C. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês o milagre acontecendo.
Olha lá, ali está 15 CPS. Vou mostrar o milagre acontecendo, esse nosso novo trabalho. Eu vou até abrir um outro SSH aqui, para dar um reload no Asterisk. Eu já alterei aqui, porque a configuração para alterar do sistema atual do AGI do Magnus Billing para o sistema em si, ele é bem simples de mudar. Ó, dei um reload e agora está começando a rolar você. Olha o processador. Olha o processador que está batendo pico de 90 para onde foi. Olha a memória que estava batendo pico de quase 100% para onde foi. E vai baixar mais, porque ainda tem muita chamada usando o sistema anterior, o AGI. O sistema anterior não, o sistema atual em AGI do Magnus Billing. Olha lá, 15 CPS, 152 chamadas, simplesmente o servidor baixou abaixo dos 30% do processador e principalmente a memória. Olha lá para a memória para onde foi. Realmente é uma baixa bastante significativa. Agora o que acontece se a gente aumenta o nosso CPS? Vamos botar para 30, vamos dobrar. 30 CPS. Vê que não temos nenhuma retransmissão, nada. Olha lá, para 30 CPS. Fomos para 56% de mais ou menos 60% de processador. Vê que a memória continua estabilizada ali em 60% também. Ó, 300 chamadas simultâneas com um ACD de 10 segundos. Tá? E nada de retransmissão. Tudo perfeitinho. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Olha o que acontece se eu chego a mandar essas 30... Vou deixar em 30 ali. Ó. 30 CPS... Pera aí. Vou mudar, vou botar de novo para 10 CPS. Dar um reload aqui, vou botar o sistema de novo no sistema atual. Ó, tá lá no sistema atual com 10 CPS, vai subir lá em cima. Agora vocês vejam o que acontece se vocês tiverem o Magnus Billing, ou pelo que eu estive analisando, qualquer outro sistema open source. Aí aquele seu cliente lá de call center, que usa um preditivo, pega e dispara 30 CPS para você. 1 segundo. Olha o que acontece. Seu servidor bate 100% e tudo. Seu Asterisk diretamente vai para o pau. As retransmissões começam a ir para tudo que é lado. O sistema possivelmente já para de responder. Ó. Seu sistema caiu. Possivelmente os registros também começam a cair. Olha lá, ele vai simplesmente, seu servidor é derrubado. Aí começa a dar problema de tarifação, porque começa a cair as conexões com o banco de dados, trava tudo. Como trava daí as tarifações, chamadas que estavam online, capaz que não são tarifadas porque o sistema entrou em parafuso, vê que o Asterisk já não funciona mais, já. 100%, ele só retransmissão. Tá? Então, no nosso sistema, no nosso Dialplan em C, eu vou botar agora pro Dialplan em C. A gente fez uma outra. Dá um reload aqui, vamos dar um restart. Tá? Vamos parar tudo. Tá pausado o CPS. Paramos o servidor. A gente fizemos também um controle de CPS. Aí você vai dizer, ué, por que não tem no sistema atual? Porque para fazer o controle de CPS, se precisa fazer muitos mais cálculos, muitas mais verificações. Se no sistema atual, com 10 CPS, já usa 90% do processador, se vai fazer controle de CPS para fazer análise das chamadas, estoura o processador com 8, 7 chamadas com 7 CPS, ou seja, é quase impossível. Como o nosso Dialplan em C, ele ficou bem mais veloz, obviamente a linguagem C é a mais rápida, a gente conseguiu fazer controle de CPS também. A gente conseguiu colocar aqui, ó, configurações, CPS, ó, por exemplo, esse servidor aqui eu limitei em 40 CPS, tá? Agora olha que coisa aqui, ó, vou botar 40 CPS, botei em pausa, vou botar 40 CPS, ó.
Nosso servidor com 40 CPS, ele trabalha razoavelmente bem. Ele vai subindo, vai subindo. Vamos parar isso aqui, vamos começar de novo para a gente ver que não tem retransmissão. Não, 40. CPS, que é o máximo que o nosso servidor vai aguentar, vai aceitar. Vê que não tem retransmissão, memória trabalhando em 40%, um espetáculo, porque ela realmente não usa PHP, não usa outra linguagem auxiliar para executar as chamadas, então a memória vai lá para baixo. O uso do processamento, ó, aceitável, tá? 40 CPS. Agora, olha aqui no nosso asterisco. Deixa eu desativar esses. Ativar esses warn aqui. E agora olha se a gente começa a aumentar as simultâneas, o CPS. Olha lá, o sistema começa a mandar hang-up, porque já tem mais de 40. Olha lá, e eu vou subir. Ó, eu vou levar 60 CPS. Olha como eu começo a receber hang-up. Ou seja, eu continuo aceitando 40 CPS. Tá? Só que o meu servidor não entra em parafuso. A memória dele continua ok. Tá? Obviamente que ele vai dar uns picos maiores. Tá? Ele chega num ponto realmente que, se por exemplo, se eu mandar aqui 150 CPS sem capacidade, o servidor cai igual. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai desenvolver muito em breve. Que se a gente notar que um usuário está mandando uma quantidade de CPS muito alta, um valor que a gente considera e que a gente não pode aceitar, bloquear o IP dele. Para evitar até isso para não o nosso servidor não cair. Porque é melhor a gente perder um usuário que não consegue mandar muita chamada do que derrubar o nosso servidor. Né? Mas aí está, a gente consegue travar a quantidade máxima do nosso servidor. Tá? E a gente também consegue por usuário. Usuário, eu vou dizer que esse cara aqui não pode mandar mais que 25 CPS. Tá? Não é chamadas simultâneas, é CPS. Tá? Ó, vou começar de novo. Vou mandar 25 chamadas. Ó, 25 chamadas, servidor funcionando direitinho. Tá? Aumentei para 27. Acho que tinha chamada travada aqui. Vamos dar um restart no asterisco aqui. Ó. Service, asterisco, restart. Ficou chamada travada de quando eu travei o servidor. Vamos de novo. Mando 25, que é o limite do usuário. Tudo ok, nenhuma retransmissão. 200, vai estabelecer em 260 a chamada mais ou menos. Aí está. Ó, agora passei para 27. Ó, ele já começou a receber hang-up dos excessos de chamada. Porque o servidor não está aceitando as chamadas em excesso, porque eu só estou aceitando 25. Tá? Então, se você tem dois clientes com 25 cada um, o seu servidor aceita 40 CPS, porque limita por quantidade de CPS por usuário e total. Tá? Olha lá. Olha os avisos lá dizendo, o IP tal, o usuário tanto do IP tal está passando o CPS. Eu vou botar mais lá, ele vai continuar avisando. Estou mandando 37. Vamos lá. Ele não aceita. Ele continua mandando os hang-up. Tá? Agora sobre, você deve estar se perguntando, que legal, como é que eu vou poder usar esse novo
esse novo AGI desenvolvido em C. A gente sempre foi um apoiador e um incentivador do projeto Open Source. Continua apoiando, continua acreditando, só que lamentavelmente o apoio ao nosso projeto realmente está muito baixo, o pessoal não está colaborando. Hoje a gente não recebe mais de R$400 por mês de apoio na nossa campanha do Apoia-se, tá? Portanto, esse em C a gente vai liberar somente para pessoas que fizerem um apoio num valor mínimo, tá? Para você ter mais informações desse módulo ou de qualquer outro módulo do Magnus Billion, você pode entrar em contato conosco através do site Magnus Solution. Clique na bandeirinha em português para sair em português. Pode vir aqui em contato. Entre em contato ou entre diretamente pela nossa central de suporte, que é o nosso chat. Ou clique aqui no chat também. Ou mande um e-mail para nós. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.